A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto apresenta o vídeo intitulado Terapias Modernas contra o Câncer. Este vídeo foi feito pela empresa alemã Arquimedes Berlin e com duração de 5 minutos. Mostrará como 2 tipos de terapias-alvo podem bloquear o crescimento de tumores e leucemias. Mostraremos inicialmente como é o funcionamento de uma célula normal, quando a mesma é induzida a se reproduzir. Em seguida, o vídeo apresentará como uma célula normal se transforma em tumoral e de que maneira ela se espalha no organismo, causando a metástase. Na sequência, serão apresentados 2 tipos de terapia-alvo contra tumores de câncer: a imunoterapia e o bloqueio de sinalização celular. O tempo total desta exposição será de 5 minutos. Toda célula tem em sua superfície externa os receptores através dos quais recebem indutores, que são hormônios, enzimas, proteínas, que são essas bolotas azuis. Esses indutores fazem com que o receptor penetre dentro da célula e inicia um tipo de sinalização química cujo objetivo é atingir o núcleo da célula. E uma das principais atuações é fazer com que a célula se reproduza, como nós estamos observando neste momento. Isso de uma maneira normal. Nesta sequência, agora, veremos que há situações em que alguns receptores recebem indutores anormais, que são os carcinógenos, e esses carcinógenos desencadeiam uma sinalização que, ao chegar no núcleo da célula, faz com que genes se transformam em genes mutantes, que são esse DNA esverdeado. Nesta situação, a célula, por exemplo, pode se encher de receptores, esta célula anormal. Ao se encher de receptores, elas recebem muito mais indutores, como nós estamos observando. E essa reação exagerada de sinalização química faz com que a célula passe a se dividir sem nenhum controle. Ao se dividir sem nenhum controle, inicia-se a formação da célula tumoral. E o tumor vai crescendo ao longo de meses ou anos. Quando esse tumor adquire um determinado tamanho, ele precisa de se alimentar. Para se alimentar, ele emite citocinas, que são proteínas tumorais e que atraem novos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão levar produtos de nutrientes para o crescimento tumoral. Entretanto, com o passar do tempo, esses vasos sanguíneos vão se transformar também em condutores de células tumorais para outros órgãos e tecidos, conforme nós vamos ver agora. Células tumorais se destacam do tumor, utilizam esses vasos sanguíneos como meio de transporte e achando um ambiente propício ou num tecido ou num órgão, começa a formar outros tumores, caracterizando a metástase tumoral. Essa metástase pode demorar também meses ou anos para ser formada. E aí começa uma grande ocupação de tumores pelos tecidos da pessoa afetada. Atualmente existe uma terapia-alvo feita com anticorpos monoclonais que grudam no receptor antes dos indutores. Então nós vamos mostrar agora os anticorpos monoclonais fazendo este processo. A célula começa a receber esses anticorpos monoclonais nos seus receptores e os indutores não conseguem se ligar ao receptor. Com isto, esses anticorpos monoclonais, que são as terapia-alvo, por exemplo, trastuzumab, Herceptina ou Iressa, acabam fazendo com que a sinalização das reações para a reprodução celular diminua intensamente. Ao diminuir intensamente, evidentemente, os tumores param de crescer. Ao parar de crescer, o sistema imunológico da pessoa afetada começa a agir. E aqui nós estamos observando uma ação dos macrófagos, fagocitando as células tumorais que foram
praticamente inibidas por esse tipo de terapia-alvo. O sistema imunológico da pessoa afetada limpa essas células tumorais, fazendo desaparecer os tumores. Então, isso é muito utilizado em alguns tipos de câncer de mama e de pulmão. Um outro tipo de terapia-alvo é no que se refere à parte interna do receptor. Na parte interna do receptor, uma molécula verde, que é a tirosina quinase, ela tem um local para se ligar, e quando ela se liga, ela desencadeia a reação em cadeia da sinalização, como nós estamos vendo. Isso é muito comum na leucemia mieloide crônica. Nesta situação, descobriu-se uma droga chamada mesilato de imatinib, que ocupa o lugar que a tirosina quinase deveria ocupar. Então, ela ocupa e a tirosina quinase não entra. Dessa maneira, há uma parada da sinalização que provocaria a produção das células da leucemia mieloide crônica, que é o exemplo desta figuração. E com isto, o excesso deste medicamento faz com que a célula não se divide mais e não se torne leucêmica. Com o passar do tempo da administração desse tipo de terapia-alvo, essas células passam a morrer, que a gente chama de regressão de um tumor. Então, nós vamos ver agora morte de células dentro desse tumor, e à medida que elas vão morrendo, esse tumor começa a regredir, ou seja, a diminuir de tamanho. E esta é uma das formas importantes de um tratamento chamado terapia-alvo. E aí, com o controle terapêutico, a leucemia é controlada.